Muito bem, meus amados irmãos. Deixa eu trazer aqui esse estudo sobre Eclesiastes 10, versículo de número 4. Isso aqui é para quem quer crescer. É para quem quer crescer, para quem quer desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, intelectual. Então eu sei que não serão muitos que darão atenção a esse tipo de estudo. Mas é para quem quer crescer. Eu creio que ainda tem gente com esse interesse. Meditando em Eclesiastes 10, verso 7. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Essa é a versão Almeida Revista Corrigida. A Nova Almeida Atualizada diz: vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. A NVI, primeira parte, fala do mesmo jeito, príncipes andando a pé como servos. A ARA, Almeida Revista Atualizada, primeira parte praticamente do mesmo jeito, última parte diz como servos sobre a terra. Como servos sobre a terra. Vê que ela já traz aqui um nuance, um detalhe que as outras não deixaram claro. A linguagem de hoje. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Uma rápida comparação aqui entre algumas versões. A versão que Almeida Revista e Corrigida é uma linguagem mais antiga e mais formal, mas olhando aqui para a estrutura gramatical, podemos observar o contraste de servos e príncipes, aqui é bem marcante, evidenciando a inversão de papéis de forma clara. Então, a Almeida Revista e Corrigida, ela deixa bem clara essa inversão de papéis, essa inversão de posição. A expressão sobre a terra reforça a ideia de que essa inversão ocorre no mundo visível e terreno, ou seja, essa inversão de valores, essa inversão de papéis acontece aqui e agora, em nosso meio, no mundo visível, no mundo terreno, mas certamente não acontecerá no porvir, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois muito bem. A versão NAA, Nova Almeida Atualizada, quero destacar aqui apenas o tom, a última parte, como se fossem servos. Aqui adiciona um tom de aparente ou temporário. De aparente ou temporário. Diferente de outras versões. Veja bem a palavra, como se fossem servos. Isso dá, deixa eu ler a versão. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Você fala de uma coisa, aqui essa versão traz esse tom de aparência, de parecer, de uma coisa que ele viu, que parecia, uma aparência. E também dessa coisa de transitoriedade, de algo temporário, de algo temporário, de algo momentâneo. Aparentemente ele viu ali escravos, como se fossem príncipes andando a cavalo, num determinado tempo, momento ou circunstância. Mas vamos à frente. A NVI, Nova Versão Internacional, a última expressão, tenho visto, é interessante isso. Tenho visto dá uma conotação mais pessoal e experiencial. Quando a versão NVI diz, tenho visto, isso é diferente de dizer, eu ouvi falar, tenho ouvido falar de algo, de alguém e tal. Não, aqui ele fala de uma experiência, de algo pessoal, de algo mais próximo, de algo que ele esteve junto, perto, algo experiencial, algo que esteve ali na ambiência que ele conviveu. Pois muito bem, quero deixar apenas estas
A linguagem de hoje, um traço aqui importante. Veja bem, essa linguagem de hoje é considerada mais uma adaptação. É considerado muito mais uma adaptação. Ela opta por traduzir servos como escravos. Servos como escravos. Lá fala príncipes, aqui ela usa servos como escravos. O que pode dar um tom mais forte à injustiça representada. Ela diz: tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Como se fossem escravos. Então ela usa esta palavra. Ela traduz servos como escravos. Servos como escravos. Trazendo aí um traço dessa grande injustiça aí representada. Pois muito bem, vamos à frente. Vamos fazer aqui algo a mais. Uma reflexão e extrair um pouco mais do texto. Este versículo, ele expressa uma inversão da ordem natural das coisas. O versículo, você vê aí, nestas leituras que fizemos, essas comparações, esta inversão da ordem natural das coisas, ou uma subversão da justiça e do bom senso. Nesta imagem, é uma coisa injusta, uma subversão da justiça e do bom senso. Vamos ver aqui mais à frente esse contexto. O autor de Eclesiastes, que é Salomão, observando o mundo, Salomão tinha muito essa questão de contemplação do mundo. Observando o mundo debaixo do sol, nesta terra, percebe-se que há situações em que aqueles que deveriam ocupar posições de honra, os príncipes, eles são relegados a posições humildes, enquanto os que deveriam estar em posição de submissão, os escravos, desfrutam de privilégios imerecidos. Aí é que está a injustiça. Eles desfrutam de privilégios imerecidos. Eles não mereciam aqueles privilégios e eles estão ali como se merecesse, como se fossem dignos de receber aquela honra, como se fosse algo de bom senso e justo colocarem em tal posição, como o andar a cavalo, símbolo de status e autoridade. Símbolo de uma posição, de um status, de alguém que, esse cabra aí é cabra forte. Andar a cavalo era esse símbolo. Olha aqui, esse primeiro ponto aqui. Inversão da ordem natural. Inversão da ordem natural. Aqui nós entendemos por isso que é importante o contexto da passagem. Isso faz parte da exegese hermenêutica, o contexto da passagem. Na antiguidade, andar a cavalo era um privilégio reservado aos nobres. Olha aí, era um privilégio reservado apenas a quem? Aos nobres, aos líderes, à liderança. Não era algo dado aos escravos, aos servos. Enquanto andar a pé era para os escravos, para os servos, pessoas de menor status social. Veja bem, a imagem aqui ilustra uma completa inversão do que é esperado. Me diga se não vivemos tal circunstâncias. Uma completa inversão daquilo que é esperado. Veja bem, servos a cavalo sugere que aqueles que são inadequados para o quê? Para a liderança. Ou seja, pessoas que ocupam um status
Pessoas que ocupam posição, mas elas não são dignas de tal posicionamento onde elas estão. Isso indica pessoas inadequadas para a liderança ou para posições de poder. É aquela pessoa que não deveria estar naquela posição. É aquela pessoa que é inadequada. Ela é inadequada. Ela não tem, digamos, a capacidade de estar em tal posicionamento, de estar liderando. Liderar não é para todo mundo. Ser líder, sabe, não é fácil. E nem todos têm essa capacidade. Então, colocar a pessoa numa posição onde ela não é capaz de desenvolver, eu acho que isso é uma maldade com a própria pessoa. Então, veja bem, estão numa posição de poder, onde elas não deveriam estar. De alguma forma, governando, enquanto os príncipes, que deveriam liderar, estão em uma posição de submissão ou humilhação, andando a pé. É uma inversão total. Os nobres, os que têm verdadeiramente dignidade para ocupar esses posicionamentos, dignidade para ocupar tais posições, não. Eles estão subvertidos, estão ali submissos, humilhados àqueles que não têm capacidade de liderar. Não têm capacidade de liderar. Não sabem liderar. Não têm a mínima condição para liderar, mas eles estão aí. Não deveriam liderar. Olha esse trecho importante. Não deveriam liderar, mas alguns querem estar nesse papel de liderança, mas não têm a condição mínima para ocuparem esse papel de liderança. E tais não devem liderar, mas às vezes chegam lá por algum meio. Vamos aqui para o segundo ponto, uma reflexão de injustiça e insensatez. O texto aponta para a insensatez, a loucura, a injustiça que podem ocorrer no mundo. Pode ocorrer nesse mundo. E não é só do mundo no sentido fora da igreja, em todos os ambientes, lamentavelmente. Mesmo no contexto da vida governada pela sabedoria, o autor reconhece que as coisas nem sempre funcionam da maneira que deveriam. Pois é, nem sempre funcionam da maneira que deveriam funcionar, no seu curso natural. Essa situação reflete uma distorção da justiça. Reflete essa distorção da justiça. Então, desvirtuando onde os merecedores do poder e do prestígio são negligenciados ou oprimidos, enquanto os ineptos, em termos de moral ou capacidade, são elevados a posições de autoridade. Pessoas inaptas, que não têm nenhuma capacidade, às vezes faz muita zoada, faz muito barulho, mas não tem a capacidade necessária e acabam ocupando grandes posições e privilégios que ele não deveria ter, né? Mas acontece. Vamos para essa lição teológica. De uma perspectiva teológica, este versículo ele sugere que a justiça humana é falha. Opa! Certamente, né? A justiça humana é falha. E muitas vezes corrompida. Muitas vezes corrompida. Eclesiastes, como um livro de sabedoria, constantemente nos lembra da futilidade e da imperfeição do mundo debaixo do sol. Ou seja, o mundo entre os homens, este mundo aqui onde vivemos, esta terra. Este versículo reflete uma realidade que, sem a intervenção divina, sem a ação de Deus, sem Deus agir no nosso meio, as estruturas sociais e de poder podem se tornar caóticas, injustas. É isso aí. Pessoas inadequadas, ineptas, sem capacidade, sem condição mínima, ocupando
posições, ocupando lugar de poder, mandando na vida de muita gente onde elas não deveriam estar em tais circunstâncias. No entanto, também podemos enxergar uma verdade espiritual mais profunda. O verdadeiro valor de uma pessoa não está necessariamente em sua posição social. Olha, isso aqui é algo muitíssimo importante a ser destacado. O verdadeiro valor de uma pessoa não está necessariamente em sua posição social, mas em sua integridade e sabedoria. Integridade e sabedoria. Pessoa íntegra, inteira, verdadeira. E como o texto diz, nem sempre aqueles que são íntegros, sábios, verdadeiros e sinceros estão em posição de destaque. Em última instância, Deus é o juiz, Deus é o justo juiz, e ele corrigirá as distorções e injustiças presentes neste mundo. Pode ter certeza, ele vai corrigir isso um a um. Vamos fazer aqui uma aplicação prática. Este versículo, meus amados, pode ser aplicado de maneira prática nos dias de hoje. Muitas vezes, vemos pessoas em posição de liderança ou de influência que não possuem as qualificações morais. Ora, aí uma coisa terrível demais da conta. Pessoas que não possuem as qualificações morais ou espirituais para tal. Avarentos tomando conta da tesouraria, iracundos, imorais, tomando conta de uma área espiritual, pessoas que não têm qualificações não só no sentido físico, mas como ele diz aqui, na moralidade, na integridade, na espiritualidade. Ao mesmo tempo, pessoas justas e sábias podem ser relegadas a posições inferiores. Podem ser ali tolhidas, desprezadas as pessoas que realmente têm condição moral, espiritual, física, cognitiva. Elas são deixadas de lado para os tolos subirem ao poder. Eclesiastes 10:7 nos lembra que o mundo é imperfeito. A verdadeira justiça virá de Deus. É desse jeito mesmo. O mundo é imperfeito e a verdadeira justiça só virá de Deus, que corrigirá todas essas inversões no tempo devido. Portanto, devemos ter paciência e confiar na justiça divina, mesmo quando vemos distorções no mundo ao nosso redor. Deus Pai, te louvamos e te agradecemos. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para lidarmos com todas estas questões e nos mantermos firmes na Tua presença. Te agradeço por tudo, Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Papai. Lendo o versículo novamente. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra, ou como se fossem servos, ou como servos. Deus te abençoe. Ei, curta, compartilhe, inscreva-se, deixe o seu comentário, você concorda? Dê sua opinião. Deus te abençoe, fique na paz.